Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Estamos iniciando agora o Vida Positiva. O Vida Positiva é um espaço criado para inspirar, para refletir e, quem sabe, trazer um pouco mais de leveza ao nosso dia a dia tão agitado. Eu sou a Mara Graff e eu digo para vocês que é um desafio ainda, mas a gente vai seguir adiante, porque a vida tem me ensinado que a cada amanhecer tem um novo recomeço. E porque nem todos os dias eles vão ser fáceis, mas todos os amanheceres nos trazem oportunidades para fazer a diferença no dia nosso. A vida, ela é feita de chances todas as manhãs, todas as vezes que nós acordamos. E essa chance é a chance de a gente fazer de novo, é a chance de a gente tentar outra vez, é a de a gente recomeçar. Essa nova chance é aquela de respirar mais fundo, mudar o olhar e continuar a caminhada. Então vamos em frente, porque estar com vocês me faz muito bem. E eu acredito, e já disse isso da outra vez, quando a gente faz alguma coisa com verdade, alguma coisa com o coração, tudo muda e tudo é possível de ser melhor. E hoje eu quero conversar sobre... Aliás, hoje eu acordei e eu estava pensando, como eu sou privilegiada, porque o amanhecer eu consigo ver da minha janela do quarto. E aí, quando eu percebo que tem aquela luz alaranjada entrando pela porta ou pela janela, eu já levanto e aqui, eu levanto com o celular na mão, não para olhar as redes sociais. Eu levanto com o entusiasmo de fotografar a imagem que o Criador está me oferecendo naquele amanhecer. E foi isso que aconteceu hoje. A imagem de um novo amanhecer, uma nova possibilidade de fazer diferente, uma possibilidade de recomeçar. Recomeçar com um novo olhar, recomeçar com uma nova alegria, recomeçar com uma nova disposição. E aí eu pergunto a você, no meio dessa correria toda, será que você realmente está fazendo a sua parte nesse recomeço de se conectar com você mesmo? Ou você está só cumprindo horas? Porque o ritmo acelerado que a gente está, a mente cheia de informações, de notícias, de tantas coisas ruins, nos coloca como? No automático. E estar no automático é deixar de ver aquilo que realmente importa. Coisas fáceis, coisas simples. Eu já falei, acordar com disposição, saber que o dia tem uma possibilidade de fazer diferente, pensar coisas boas. Todos os dias nós podemos fazer essa diferença no nosso dia a dia. Mas percebam que a cada amanhecer você tem uma nova chance. E talvez a gente só precise disso. Parar para perceber que a gente está podendo fazer diferente hoje. E assim, se a gente não parar, com tantas informações, com tantos atropelos no dia a dia, a gente acaba o quê? No final do dia, com um cansaço mental, com um cansaço, o corpo cansado, o cansaço mental e a alma também. Porque é tanta desconexão, é tanta coisa para nos tirar daquilo que realmente nós somos em essência.
E cada vez mais nós estamos envolvidos nisso. Por quê? Porque os meios de comunicação, eles têm que ser observados para o lado positivo, para o lado em que eles trazem benefício para nós mesmos, não só físicos, mas emocionais, mas em nossa essência. E a gente não está fazendo isso, nossa mente não anda descansando, nossa mente anda sempre agitada. São notícias, informações, cobranças o tempo inteiro. Perceba isso. E aos poucos, o que acontece? A nossa paz interior vai para onde? Nós guardamos ela num armário a 7 chaves e esquecemos. Mas existem pessoas, e você pode ser uma delas, que já começa a perceber a necessidade de se reconectar consigo mesmo. A necessidade de olhar para as suas verdadeiras necessidades. Ficou redundante, mas é isso mesmo. Necessário olhar as nossas necessidades internas, o pedido do nosso coração. Por isso, muitas pessoas você já vê caminhando, buscando contato com o ar livre, buscando o quê? A natureza para se organizar internamente, para se equilibrar. E nessa conexão com a natureza, a gente percebe, mesmo com tantas agressões que a natureza sofre, como ela nos oferece oportunidades de perceber a superação que ela faz. Percebam que ela pode representar amor, fé, esperança e oportunidade. Porque a cada amanhecer, a vida nos entrega uma nova chance de ser feliz. Uma nova oportunidade. Um novo olhar. E esse olhar faz a gente mudar a nossa maneira de viver. Mas isso só acontece de uma forma: quando a gente se abre para que isso aconteça. Quando a gente percebe a necessidade de recomeçar, de fazer a diferença no meu dia a dia, no seu dia a dia, no nosso dia a dia. E aí, quando a gente abre esse espaço para enxergar além daquilo que nós vivemos no automático, talvez muitas coisas que nós hoje queremos, a gente tem a ambição de querer algumas coisas, elas até nem sejam tão importantes assim. Elas passam a caminhar na contramão da nossa necessidade. Porque uma coisa é ser ambicioso por bens, por coisas assim. E outra é ser ambicioso por estar construindo um coração em paz, uma alma calma, um ser humano completo. E é disso que a gente deve ser ambicioso. É estar em paz, com tranquilidade, mesmo com os percalços da nossa vida. E aí o que acontece no dia a dia agitado nosso hoje? A gente deixa tudo muito escondido. Porque a gente não percebe, a gente não para ver. A gente não presta atenção ao dia a dia nosso agitado, de tão automático que a gente está. E esse é um recado perfeito. Olha só, lembre-se, o ser humano, o corpo humano, na realidade, é o nosso templo divino. E é isso que a gente precisa preservar. O nosso templo interno, a nossa casa interna. Porque quando você recebe uma visita, você deixa a sua casa limpa. Mas e a sua casa externa? A casa externa. Mas e a sua casa interna?
você recebe uma visita e você limpa? A visita é você. A visita é o Criador. A visita é alguém especial. E você é um ser especial. Então, vamos limpar nossos porões e a cada manhã observar que existe um recomeço para se fazer diferente. E aí, eu quero que você comece a pensar um pouco no seu dia a dia, coisas para fazer que podem mudar. Não para fugir do que você vive, não para sair correndo das coisas que você faz no dia a dia, não. Mas para você perceber como você tem vivido. Parar para olhar e ver quantas coisas a gente continua caminhando, mesmo estando cansado por dentro. A gente continua sorrindo, mesmo quando o coração pede silêncio. E vai deixando para depois. Vai deixando para depois aquilo que precisava ser olhado agora. Vai deixando para depois aquilo que talvez eu já deveria ter começado há muito tempo. E aí, algumas coisas não acontecem como a gente imagina. Por quê? Porque a gente está desconectado. A gente não percebe que errou ontem, mas hoje é capaz de fazer diferente. A gente não percebe que o nosso erro de ontem pode ser base para o nosso dia de hoje. E a vida não é assim. A vida é sempre um recomeço. A cada dia, uma nova oportunidade. A cada dia, uma nova chance. A cada dia, nós podemos ser nossa melhor versão. Imaginou isso? Pensou dessa forma? E o dia não é sempre como a gente sonha. O dia nem sempre é como a gente sonha. A gente imagina uma coisa e no final do dia você percebe assim, ai, não era nada disso, não consegui fazer nada. E aí? O que eu vou fazer? Desistir? Não, eu vou recomeçar. Porque existe uma sabedoria nisso também. Se você não constrói com bases sólidas, você não tem uma casa segura. O seu templo não é seguro. Então, vamos parar, vamos olhar para isso e vamos ver quanto eu posso contribuir hoje, porque a chance que me é dada hoje é o que eu posso fazer hoje. Talvez a gente ainda não perceba, porque não aprendeu a tudo isso, mas não perceba o quão importante é a determinação de acordar disposto a ser gentil com a gente e entender que nós somos passíveis de erros e que podemos recomeçar a cada dia. E os primeiros passos são o quê? Parar de se cobrar, parar de se julgar, parar de acolher a ideia dos outros e acolher a sua própria ideia, com mais amor, com mais carinho. Porque ninguém floresce sobrevivendo na guerra consigo mesmo. Se eu vivo em luta comigo, como o meu jardim vai ser florido, colorido e perfumado? Perceba que a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. E se a gente quer um lugar melhor para viver, a responsabilidade é nossa. Então vamos fazer um dia melhor ao acordar, aproveitar a chance, fazer um novo recomeço, mesmo depois de dores, mesmo depois de perdas, mesmo depois de tantos erros. Vamos fazer o dia acontecer melhor, porque a cada amanhecer sempre nos é dado uma nova chance para ser feliz. E aí eu trago aquelas, vocês já sabem, né? Eu trago aquelas reflexões para o dia ser melhor. Algumas atitudes simples que deixam o nosso dia mais leve. Porque muitas vezes a mudança começa quando? Nos pequenos acontecimentos do dia. E observem que todo o programa eu trago essa chamada para a gente estar consciente no nosso momento.
Porque a tomada de consciência nessas situações, ela é fundamental para a mudança de comportamento nossa. Elas são feitas de pequenas escolhas, pequenos passos, mas que dão grandes mudanças na nossa vida. E escolha acordar com menos pressa. Escolha se conectar com você antes de sair para o mundo afora, para o seu dia a dia. Escolha baixar as suas preocupações e confiar mais na sua capacidade. De manhã, quando acordar, normalmente a gente abre as janelas da casa, olha para a rua, olha o céu, escuta os pássaros. Eu tenho esse privilégio, eu tenho árvores onde os pássaros à noite fazem ninho, vão para o abrigo, e lá de manhã eles fazem uma festa ao alvorecer. Olha você acordando com esse som. Então assim, coisas pequenas. Sai para caminhar, olha para o lado, olha para ouve uma música que te agrada. Não quer fazer nada disso? Fica em silêncio. Registra esse momento como só seu. Registra esse tempo como um afago para você. E isso pode ser coisinha mínima. A gente assim, é coisa pequena, não vale a pena, é tão pouquinho. Mas depois de um tempo faz uma diferença enorme. Faça isso, experimente, nem que seja por 10 minutinhos. Tudo isso vai contribuir para o seu dia a dia ficar melhor. Porque ninguém consegue viver tranquilamente estando desconectado de si mesmo. A própria natureza mostra isso. Quando ela é agredida, ela tem os seus retornos. Mas uma coisa é certa, o sol sempre está lá em cima. Então assim, aprenda a observar essas coisas da natureza. Observe o céu cinza, o céu azul, o céu de chuva. Observe o vento. Observe o nascer do sol. Porque todos esses momentos trazem uma sabedoria que só a observação atenta pode perceber. Ela nos lembra também, a natureza, porque ela tem ciclos, e os ciclos nos mostram que tudo são fases. As nuvens são passageiras, os ciclos da natureza se repetem, né? Nós temos as estações do ano, a gente tem isso bem nítido. Então, tudo se transforma e sempre um acaba para outro começar. Por isso, não carregue pesos desnecessários, não tenha essa preocupação de levar coisas que não vão agregar paz ao seu dia a dia. Existem sentimentos que carregam o peso no nosso dia a dia. Mágoas, tristezas, cobranças. E isso só tira a paz que a gente tanto busca, porque também é uma maneira de ser feliz. E às vezes, isso é o mais importante, é persistir, é não desistir, é continuar buscando a si mesmo, sua essência. Mesmo nos momentos difíceis, nesses momentos, eu aconselho, pare e se busque. Pare e pergunte ao seu coração o que está acontecendo. Pare e silencie o mundo externo para se escutar. Porque a cada amanhecer, e todo amanhecer carrega uma nova oportunidade, uma nova chance de continuar acreditando na gente mesmo. E aí chegou aquele momento gostoso que a gente tem, que é a nossa meditação guiada. Eu quero te convidar para desacelerar por uns momentinhos curtos, porque às vezes a vida lá fora, ela continua correndo
Mas aqui dentro a gente pede silêncio. Aqui dentro eu preciso estar confortável comigo. E isso pede pausa. Então feche os seus olhos. Leve sua atenção para a respiração. Inspire e expire lentamente. Sinta o ar entrando com muita calma. Um ar que vai entrando e procurando limpar aquilo que está armazenado dentro de você. E vai soltando lentamente pela boca, expirando devagar, soltando o peso, soltando o excesso, soltando as mágoas, as dores, aquilo que te incomoda no dia de hoje. Repita essa operação mais uma vez. Inspire, sinta a energia do ar entrando pura, limpa, cristalina. E expire, soltando tudo aquilo que te deixa ansioso, que te preocupa, que te magoa, que te deixa triste, que traz ansiedade para o teu dia a dia agora, nesse momento. Tudo isso sem cobrança, sem pressa. Simplesmente esteja presente a essa inspiração e expiração. E na sua imaginação, eu quero que você perceba que parece que um céu começa a se abrir azulado, trazendo uma luz, chegando devagar, como se fosse o começo de um novo dia. E perceba que a natureza, ela nunca desiste de começar. Porque mesmo depois da noite, mesmo depois de uma tempestade, o céu se abre novamente. E esse é o momento que talvez a vida esteja dizendo para você, é exatamente isso que você precisa. Que recomeçar faz parte do processo. Que isso também é viver. E essas mágoas, esses pesos, esses sentimentos, eles já aconteceram. Eles não precisam estar com você agora. O que você precisa nesse momento é ressignificá-los. E esse é o momento de ressignificar. Esse é o convite para você ressignificar. Um convite para respirar diferente, para olhar diferente, para se permitir que algo novo possa nascer dentro de você. Porque todo dia que chega traz uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de tentar novamente, de se acolher, de se abraçar, de se permitir ser você em essência. Sinta esse céu azul abrindo-se. Inspira e respira tranquilamente. Sente o silêncio. Sente a presença desse sol trazendo luz para o seu dia a dia. E quando se sentir preenchido dessa luz do dia a dia, eu te convido a abrir os olhos, a respirar profundamente e leve com você essa sensação para o dia a dia. E essa é uma oportunidade de você fazer a diferença a cada amanhecer. E agora chegou aquele momento que eu amo e vocês sabem que eu faço especialmente para o programa. A hora daquele momento de silêncio e reflexão,
onde eu trago para vocês uma poesia, um poema, uma crônica daquilo que eu sinto no meu dia a dia e vontade de colocar para fora. E hoje o título é Quando a Alma Amanhece. Quando a alma amanhece, um vazio que dói, um silêncio que grita, olhos que não veem. A vida passa e ainda não nos encontramos. Homem e essência de mãos dadas em um mundo transformado. A beleza dança na atmosfera como um sopro sutil de tudo aquilo que ainda está por vir. E aí, dessa forma, nós chegamos mais uma vez ao fim do nosso programa Vida Positiva de hoje. Que você possa lembrar ao longo do dia e levar isso como ensinamento de que sempre existe uma possibilidade de recomeçar. Sempre existe uma nova chance, basta a gente querer. Porque mesmo depois do cansaço, mesmo depois de todas as dificuldades, das dores, de todo esse mundo confuso que a gente vive, a vida continua nos oferecendo uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo amanhecer. E aí é o que a gente pode fazer a diferença. A gente não consegue fazer tudo de uma vez só. Mas aos poucos nós somos capazes, porque a varinha mágica de fazer tudo isso acontecer está dentro de nós. Basta a gente querer. Eu sou a Mara Graff e é uma alegria estar aqui com você. Até o próximo Vida Positiva, aqui na Rádio Conceição FM Itajaí. E não esqueçam do jargão. Vida positiva é um caminho para ser feliz. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.